Começando mais um Pode Papo com Maurício, agora também com transmissão pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Assim, geralmente eu pego o pessoal que tá aqui e toma um susto. Para você que nos acompanha e ainda não tá inscrito, inscreva-se. E para você que já tá inscrito, deixe seu like e ative o sininho lá das notificações. Hoje estamos recebendo aqui um jovem maravilhoso, deputado estadual de São Paulo pelo PSOL. Está com 25 anos de idade, ativista, professor e advogado, filiado ao PSOL desde os 16 anos de idade e é o segundo mais novo eleito no estado de São Paulo. Guilherme Cortes, deputado, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer, Maurício, pelo convite. Agradeço por estar aqui com você, conversando com o pessoal que te escuta. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Cada dia mais nós precisamos conversar mais sobre política e principalmente sobre a juventude na política. Eu, como jovem, também, um pouco há mais tempo do que o Guilherme, mas a gente precisa... O Lula diz uma coisa muito bacana, ele fala, você não precisa gostar de mim, só que você precisa entender de política. Então, se você não gosta do que eu faço, vem fazer também. E a gente precisa da juventude cada vez mais assumindo, tanto a juventude quanto as mulheres, enfim. O que você acha disso, Guilherme? Eu acho fundamental. Eu tenho 25, tô para fazer 26 anos, agora dia 16 de dezembro. E, embora as pessoas não estejam acostumadas a ver pessoas da minha idade nos espaços políticos, já deve fazer uns 10 anos, pelo menos, que eu tenho uma militância política. Desde o movimento estudantil, passando por outras lutas, me filiei no partido, tirei título de eleitor com 16 anos. E as pessoas acham que quando você é muito jovem, ou quando você vem de algum desses segmentos que a gente representa, que tradicionalmente ficam de fora do espaço da política institucional, as pessoas vêm com desconfiança. Eu não vejo. Eu acho que a política ela é mais saudável, ela é mais democrática, ela é mais qualificada quando ela não é discutida do ponto de vista de só algumas pessoas, que são aquelas mesmas pessoas de sempre e que, inclusive, não costumam representar a maior parte da população. Verdade. Não é? Então, eu acho que essa diversidade na política, essa renovação na nossa política, ela oxigena mais, ela ajuda a gente a chegar a decisões melhores. Eu acho que a política seria muito melhor se a gente tivesse mais lideranças sindicais, se a gente tivesse mais mulheres, pessoas negras, LGBTs, mais jovens, se ela refletisse mais o que é a diversidade da nossa sociedade. Eu tenho falado muito isso aqui, que também é um ponto de vista, são duas coisas. Um ponto de vista do Lula que ele fala, a gente tem que reclamar, porque quando a gente não reclama, mesmo que o governo está indo bem, quando a gente não reclama, pra gente tá tudo bem. Se você não falar mal dessa caneta, pra mim a caneta tá boa, então você continua com a caneta. Se você reclamar da caneta, eu vou trocar a caneta pra você. E a questão realmente da representatividade, da gente votar em quem vai nos representar. Não adianta eu, como sindicalista, querer votar no empresário, porque ele vai representar os objetivos. Não estou falando que é errado, estou falando que ele vai representar os objetivos dos empresários. Então não adianta eu querer votar no empresário, sendo que eu sou um trabalhador. E você tem essa influência, já veio também da família? Como é que é a sua família politicamente? Não, na verdade não, eu sempre, desde muito criança, eu não sei explicar porquê, mas desde que eu era muito criança eu gostava de política. Eu lembro que a minha primeira memória relacionada à política é de 2004, eu devia ter 5 ou 6 anos. A minha foi quando eu nasci, já nasci gritando. Então, deve ser algo... Eu lembro que meus pais até, enfim, já me levaram pra votar, sempre me levavam para votar com eles, e eu lembro que em 2004 era eleição municipal em São Paulo, que era a candidatura da Marta Suplicy à reeleição. E não sei porque eu achava a Marta uma pessoa bonita, simpática e tal, e eu era muito criança, não entendia nada de política, mas a Marta me chamou a atenção. Eu lembro que eu adorava a Marta, via as propagandas dela e tal, é uma memória de muito cedo. Mas a minha família mesmo nunca teve uma participação, uma militância política, ninguém na minha família nunca se candidatou, nem se filiou, nem se elegeu para nada, mas é um interesse que eu sempre tive desde criança. Agora, Maurício, quando a gente costuma pensar em política, o nosso senso comum leva a gente a pensar naquela política institucional, que é só uma parte da política. Sim. Mas quando alguém te pergunta, nossa, Maurício, você é político? É porque a pessoa está se referindo ao fato de você ser vereador, você tá num partido. Agora, isso é só uma parte da sua militância política e da minha. Então, quando eu fui entrando ali na adolescência, por isso que eu falo que faz uns 10 anos, eu comecei a entender que a política, ela era mais do que só o horário eleitoral, o prefeito, o vereador, a pessoa que estava eleito, partido político, mas a política estava em todas as coisas que a gente faz em sociedade. Em casa, né? Exato, em todas as relações que a gente tem. 10 anos atrás, eu estava entrando no ensino médio, numa escola que ela era muito mobilizada politicamente. Daí eu conheci o movimento
estudantil secundarista. E foi aquele ano das manifestações de 2013. E aquilo ali foi uma ebulição na minha vida, sabe? Porque eu vi todo um processo político de mobilização, as pessoas indo pra rua, tava numa escola que era um centro de efervescência política também. Eu falei, peraí, política é a política institucional, que é legal, que eu me interesso, que eu... Tem vários ciclos, né? Mas também tem a política que é a militância, é o que as pessoas fazem na sua escola, no seu local de trabalho, lutando pelos seus direitos. Na verdade, às vezes é até mais importante, porque nessas lutas é que acontecem as mudanças, né? Exatamente, exatamente. A política institucional, infelizmente, do jeito que ela é hoje, ela tem produzido menos mudanças quanto poderia, quando, na verdade, quando as pessoas se mobilizam, vão pra rua, reivindicam, fazem uma greve, fazem uma manifestação, disputam e se mobilizam. Que você mostra no movimento do MST. Exato. É o maior movimento que a gente tem, o melhor movimento, mais organizado. E não tem, diretamente, não é envolvido por políticos, sim pelo próprio movimento. Sem sombra de dúvida, eu acho que 2013, que foi um movimento complexo, tem muita coisa para se estudar ali, mas que para mim foi um processo político importante. É um exemplo disso. 2013 conseguiu revogar o aumento da tarifa do transporte público, não porque algum presidente, não porque algum deputado, não porque algum juiz, numa canetada fez isso acontecer, mas porque você teve semanas com centenas de milhares de pessoas na rua, sem intermédio de uma autoridade institucional. E isso foi uma lição que eu aprendi. Falei, quando as pessoas... Foi uma lição pro bem e pro mal, né? Claro. Porque também foi muito mal conduzido em alguns momentos, que teve crescimento, por exemplo, do MBL, que não serve pra nada, né? Exato. Isso mostra pra gente que a Brasil Livre não é Brasil Livre nenhum. E isso mostra pra gente que a gente precisa estar sempre atento, disputando, ocupando, que quando a gente deixa esse espaço vazio, outros ocupam. E foi uma lição muito importante pra mim disso, de que eu sempre vi sentido na política institucional também, porque eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços, que nem a Câmara, que nem a Assembleia, os espaços da política institucional como espaços da gente estar lá dentro representando essas lutas sem tirar o pé do lado de fora. Agora, não vendo uma coisa acima da outra. Pelo contrário, eu concordo muito com você. Eu acho que a mobilização das pessoas no seu bairro, no seu assentamento, no seu local de trabalho, no seu sindicato, no movimento estudantil, é tão importante ou mais do que o que a gente faz na política institucional. Mais, principalmente porque a gente precisa mudar a política institucional. Porque na política institucional, muitas vezes a gente não consegue vencer uma coisa porque a gente sabe que as instituições elas são muito viciadas, muito dominadas. Olha o que aconteceu no governo Lula. O governo Lula tentando crescer, tentando trazer melhorias para a vida dos brasileiras todos os dias, e o Centrão lá, o pessoal travando. A gente tem que ir para a rua para ajudar o Lula. Sem pressão, sem mobilização. Pressionar a política, o Congresso. Concordo para que a gente possa ajudar também o presidente Lula a continuar melhorando. Por isso que eu acho que o Lula está muito correto quando ele diz que tem que pressionar. Sim. Pelo contrário, porque a gente vem de tantos anos, Maurício, tendo que ir pra rua, combater um monte de coisa, primeiro golpe, depois PEC do congelamento de gastos, reforma do ensino médio, reforma da Previdência, governo Bolsonaro. E eu sinto que muita gente que esteve junto com a gente nesses movimentos hoje está cansado. Porque fala, nossa, já faz tanto tempo que eu tô nessa, agora eu vou tirar uma folga, vamos dizer assim. Agora, a questão não é que a gente elegeu o Lula e todos os nossos problemas acabaram. Pelo contrário, a questão é que se a gente não continuar se mobilizando, pressionando, cobrando, o próprio governo Lula não vai conseguir executar o que foi eleito para fazer. Porque tem a pressão do Centrão, tem a pressão do Congresso, tem a oposição da extrema-direita, tudo tentando restringir. Então, a luta ela é permanente, a mobilização das pessoas é permanente. Não é um salvo-conduto que você vai lá votar em 4 anos e daí você pode... O presidente da Federação dos Trabalhadores de Transporte Terrestre do Estado de São Paulo, Pestana, ele fala assim, a gente conseguiu colocar de volta um demônio lá pra dentro, mas o buraquinho tá aberto, tem um monte de demoninho aí querendo aprontar, então a gente precisa tomar cuidado. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, cara, mas o meu foi lá na era do Collor, né, lógico, eu sou jovem há mais tempo que você, mas eu fui cara pintada também, cara pintada. E foi aí que começou a minha militância também. Eu já gostava Tava na escola PT, ou na faculdade? Eu tava no Senai, fazendo artes gráficas, tava me especializando em desenho e projeto gráfico, tava com 16 anos. Cara, o movimento... Foi o ano que eu votei também. O movimento estudantil talvez um dos principais movimentos sociais do Brasil, junto com o movimento sindical. E que a gente precisa estar sempre de olho, porque o movimento estudantil também tem tomado alguns rumos que nem tomou na época do MBL, que não foi bom. A gente precisa estar atento, porque eu vejo que um jovem que não é revolucionário não sabe o que é ser jovem.
Claro, e eu acho que o movimento estudantil, na verdade, está sob ataque. A universidade está Sim. sob ataque, as escolas estão Todos sob estão. ataque. E o governo Bolsonaro, principalmente, ele atacou muito esse setor, né? Então, quando o ministro da educação dele dizia que tinha que fechar a Uni, que tinha que criminalizar a Uni, ou que a universidade pública era espaço de balbúrdia, ou tudo que foi feito no sentido de você deslegitimar, desempoderar esses movimentos. E eu acho que isso acontece justamente porque o movimento estudantil, junto com o movimento sindical, foi linha de frente, foi vanguarda de todas as principais lutas que a gente teve no Brasil nesse último século. Não à toa, muitas das lideranças sociais que a gente tem no país, até que depois vão para o parlamento, ou vão para o movimento sindical, ou vão dirigir partidos, elas passam pela mobilização estudantil. Então eu devo muito ao que eu aprendi, primeiro na escola pública, depois na universidade pública. Eu critico muito essa questão do MBL, por quê? Porque hoje a gente tem, mesmo em Guarulhos, tem um rapaz que foi eleito pelo MBL e que hoje ele está lá, o Bolsonaro poder apoiar ele, sendo que ele tem os vídeos criticando friamente o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não presta. E hoje ele lambe o chão que o Bolsonaro passa para ver se o Bolsonaro dá um apoio para ele. Sabe ridículo. Sabe o que acontece com o MBL? Eu acho o MBL um atraso, um retrocesso. Sim. É um dos principais responsáveis pela desestabilização da democracia no nosso país que a gente viveu nesses últimos anos. O MBL, no final do governo Bolsonaro, ele tentou se relocalizar ali para fazer uma disputa de voto mesmo, né? Então, quando ele começou a ver que a opinião pública estava se deslocando contra o governo Bolsonaro, o MBL também foi atrás disso e tentou se repaginar. Hoje que o Bolsonaro saiu, qual que é a estratégia do MBL? É ocupar o espaço do bolsonarismo. Então eles têm que mostrar que eles são mais radicais, eles são mais extremistas, eles são mais fanáticos do que o próprio Bolsonaro. Então eles estão tentando incorporar as mesmas pautas, que de liberal não tem nada, que de novo não tem nada, pelo contrário, é a mesma velha política antipovo, preconceituosa, atrasada. E agora a única novidade que eles têm é que eles são muito avançados nessa arte, na mentira, da dissimulação, de tirar as coisas de contexto, de tentar empobrecer e ridicularizar o debate político. Então eu acho que é uma organização que faz muito mal para a democracia, que faz muito mal para o debate que a gente tem. Na verdade, nem eles sabem o que eles estão defendendo. Claro. Que a gente preste bem atenção nisso. Você foi o quarto mais votado na cidade de Franca e não conseguiu se eleger vereador por causa do quociente, né? Como que foi esse momento pra você? Porque eu também passei por isso e não é fácil, não. Não foi assim. É bom porque é um aprendizado, mas... Não, Franca é uma cidade do interior do estado de São Paulo que se diz muito conservadora. E, de fato, ano que vem vai fazer 20 anos que a esquerda é muito minoritária na cidade desde que saiu da prefeitura. Sorocaba? Eu acho que sim. Eu acho que Franca... porque eu rodo bastante o estado de São Paulo. Eu acho que Franca, se a gente pegar ali Araçatuba, Presidente Prudente, é o que eu já vi de mais complexo. Então, quando eu me lancei candidato, se eu tenho 25 hoje, eu tinha 22 anos na época. Então, eu era ainda mais jovem do que eu sou, estava terminando a faculdade, tem uma super estigmatização com a universidade pública na cidade. Sou do PSOL, LGBT assumido, e trazendo todas essas pautas numa cidade onde sempre se dizia, você não vai passar de nada, defendendo essas coisas numa cidade com não é branco, perfil. não é velho. Então, exatamente. Daí a nossa aposta foi, a gente vai fazer uma campanha sem abaixar essas bandeiras. E foi uma grata surpresa, porque embora a gente não tenha conseguido o quociente partidário para conseguir uma cadeira, a gente teve uma votação que foi histórica, foi a maior votação que a esquerda conseguiu fazer na cidade para vereador em 20 anos, não é? E mesmo que aquilo não tenha nos dado mandato, você sabe porque você já passou por isso, aquilo deu uma legitimidade ainda maior pra gente. Isso é verdade. Tanto é que até eu me eleger deputado estadual, tinha muita gente que tinha certeza que eu era vereador. Porque a gente continuou atuando, continuou fazendo as coisas sem mandato, porque a gente não precisa de mandato para travar as nossas lutas. Lógico. E as pessoas não entendiam, como assim? Você foi o quarto mais votado, faz tudo isso e não é vereador? Então, foi uma sensação agridoce, porque claro que a gente queria ter se eleito, teria feito muita coisa boa, mas isso deu pra gente uma legitimidade maior. Gostei do agridoce. Porque você fica feliz pelo resultado, porque você superou uma coisa que as pessoas diziam que você não conseguiria superar, ao mesmo tempo bateu ali na trave por conta das regras do jogo, de como são, mas aquilo eu acho que a gente vendo em retrospecto, eu acho que aquilo ali foi importante, porque deu pra gente mais legitimidade, mais maturidade, para que a gente chegasse na outra eleição como deputado, que também diziam pra gente que não ia pra lugar nenhum,
e a gente terminasse E ajudou para você fazer essa... A sua campanha foi a mais barata do estado. E ajudou pobre, né? muito. Barato você Qual foi que foi a elegante. estratégia aí? Você pode falar um pouco da estratégia, que eu também preciso fazer umas campanhas pobres também, viu? Cara, a gente tem que primeiro desestigmatizar essa questão de que tem um fosso entre as pessoas reais da nossa sociedade, a maioria, e a política. Dentre outros motivos, porque fazer política no Brasil é visto como muito caro. E, de fato, as pessoas se surpreendem com o quanto a gente teve de recurso na campanha, porque, de fato, a gente não tinha recurso. Eu não tenho recurso pessoal para botar na minha campanha. Eu era jovem, recém-saído da faculdade. Fizemos uma campanha na base da militância. Então, a partir do momento que as pessoas entendem que, para elas exercerem o seu direito de se candidatar ou se colocarem à disposição para ocupar um espaço, elas precisam dispor de muito dinheiro, isso já cria uma elitização da política. Verdade, isso já vai afastando... Já é uma das barreiras, já é uma das barreiras. Os velhos políticos. Dentre outras, a barreira de gênero, a barreira racial, todas que vão sendo colocadas ali para afastar, fazer uma peneira de quem entra nesse espaço. E a nossa campanha era uma campanha muito simples, muito humilde, que não era prioridade no partido, a gente não tinha um mandato na cidade, mas a gente falou, não, vamos fazer essa campanha porque é importante para essa disputa. Também é errado esse pensamento, né? De dar prioridade só para quem tem mandato. Não, exato. A ideia é que a gente cresça. Né? E eu acho que a ideia era, como é uma cidade do interior... Não só gente nova por idade, mas pessoas novas na política. Eu acho que a ideia era, como era uma cidade do interior, que nunca elegeu alguém com esse perfil, tem toda essa ideia, né? Ah, não vale a pena apostar ali. Ideia mas assim, não, cidade grande que nem Guarulhos também, os caras também não querem apostar, não. E a gente mostrou que essa ideia estava errada, não é? E a nossa campanha, mesmo, enfim, ouvindo muita gente falar que não era possível, a gente falou, não, essa é uma eleição histórica, porque é a eleição que vai definir o rumo da democracia no nosso país. Um dos gargalos que a gente tem no interior do estado de São Paulo, a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos colocar essa legitimidade que a gente ganhou na eleição passada, em que a gente não se elegeu, mas se moralizou, terminou com a 4ª candidatura mais votada, a serviço de ajudar a eleger o Lula, a serviço de impedir, de encerrar os mandatos do PSDB no estado e fortalecer a esquerda no interior do estado de São Paulo. E acabou com uma campanha muito simples, muito barata, mas também muito criativa e muito genuína. Eu acho que as pessoas se identificaram com isso. Porque viram uma campanha que ela era muito modesta no recurso, na forma, mas ela era criativa, ela era honesta, ela era sincera, e viram mais sentido nisso do que em campanhas que têm rios e rios de dinheiro para fazer um marketing, para fazer uma fachada que não corresponde à realidade. E mostramos que era, sim, possível eleger uma candidatura de esquerda, que era a única candidatura da Cidade Franca para deputado que dizia: eu sou o candidato do Lula, eu sou o candidato anti-bolsonarista, eu não tenho medo de defender essa pauta que são estigmatizadas na cidade. E eu acho que foi justamente essa autenticidade, essa honestidade que fez as pessoas verem mais sentido nessa candidatura do que nas candidaturas fake, sabe? Boa. Mas você também deu uma enquadrada linda no ministro do Meio Ambiente na época, o Ricardo Salles, e aquilo também te deu uma levantada, não foi não? As imagens chegaram a viralizar, né? Aquilo foi um episódio que todo mundo sempre me pergunta, as pessoas falam, olha, mas você premeditou aquilo? Eu digo que não, aquele dia você devia estar lá. Foi o primeiro comício do Lula. Dia 20 de agosto, primeiro comício da campanha do Lula, porque foi o primeiro fim de semana da campanha eleitoral. Ele fez um comício aqui no Vale do Anhangabaú, se eu não me engano. E bom, a gente não tinha dinheiro nem para vir para São Paulo para participar do comício. Daí falamos, não, vamos ficar em Franca, fazer a nossa panfletagem num time muito pequeno, de militantes, de jovens e tal. E qual foi a minha surpresa quando em uma das esquinas lá da cidade aparece o Ricardo Salles. E daí, sabe quando você pensa, o que eu falaria para tal pessoa? O que eu falo? O que você falaria pro Bolsonaro se você tivesse oportunidade, não ia dar tempo de falar, bicho. Exato. Sinceramente, eu só ia sabe o que é engraçado? O que é engraçado é que sempre que isso acontece, depois a gente fica pensando, poderia ter falado alguma coisa a mais, porque na hora é tão automático que você tem que... Bate o nervoso, você tem que falar... Tem tanta coisa pra falar, né? E ainda mais que, bom, aquilo ali não era um debate democrático, porque eu falei com ele, daí ele começou a nos xingar, nos agredir, assim por diante, mas eu acho que aquela imagem, aquele ato, que também é de coragem, de ter enfrentado ele, uma pessoa que recém era ministro, e uma pessoa que reconhecidamente fez tão mal pro Brasil e pro mundo, eu acho que muita gente se identificou com aquilo. Eu recebi muitas, mas muitas mensagens de pessoas falando, eu queria ter falado isso, tirou as palavras da minha boca. Eu até brinco, eu imaginava que o Salles era uma pessoa rejeitada, mas olha,
Eu não imaginava que era tanto É assim. odiada, né? Odiada, porque eu acho que tudo que... Que fez mal direto pro Brasil e essa questão Todos do os meio ministros, ambiente. todos os ministros do Sim. governo Bolsonaro fizeram. Ah, não, isso não Mas- tem dúvida. Mas o que ele fez atingiu, parece que atingiu mais o... né? Todos os ministros do Bolsonaro eram Todo mundo muito sempre ruins. defendendo. Nunca ninguém apareceu sem defender o meio ambiente. Mas eu acho De que o repente, Salles, ele era uma pessoa muito cínica. Então, e as pessoas, elas mais ou menos têm uma consciência, mesmo que, sabe, sobre a preservação do meio ambiente, no mínimo. No mínimo, elas acham que é estranho você ter um ministro do meio ambiente que tira foto na frente de tora de árvore, defendendo madeireira ilegal. No mínimo, você acha que é insensível um ministro do meio ambiente, no meio da pandemia de Covid-19, que numa reunião ministerial fala, a gente tem que aproveitar para passar a boiada na legislação ambiental. Então, acho que entendeu? Isso fez ele se destacar numa seleção brava ali de piores ministros. E a gente viu isso depois daquele episódio. E é uma das suas pautas, é o meio ambiente. E a gente vive essa onda de calor tal, mas tem gente que ainda nega essa influência do desmatamento, essa influência... Enfim, você acha que ainda vai demorar muito para resolver essa situação? Você acha que as pessoas ainda vão demorar para ter essa consciência? Eu acho que 2023, Maurício, vai ser um ano que a gente vai se lembrar daqui a uns anos, como o ano em que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, entendeu que a mudança climática não era um evento futuro, ou não era uma abstração. Está muito perto, né? Muito perto. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque até, 5, 10 anos atrás, ou ano passado, podemos dizer, as pessoas elas ainda se refugiavam num senso comum de, isso não é comigo. Isso é coisa da natureza, isso é coisa de ecochato, isso é coisa de gente que só fica pensando nisso, que fica inventando moda. Você acha que isso vai acontecer em pleno século XXI, coisa do tipo? Porque já existem cientistas, ativistas, partidos políticos que denunciam essa realidade há muito tempo. E que se tivessem sido ouvidos algumas décadas atrás, a gente podia estar evitando o que está acontecendo agora. Mas eu acho que 2023 vai ser um ano que infelizmente... Evitando ou diminuindo, né? Ou diminuindo, minimizando os efeitos. Eu acho que 2023 vai ser um ano que a gente vai se lembrar como um ano que não deu mais pra gente falar, que dava pra deixar pra depois. Porque veja bem, a gente começou o ano com uma tragédia em Araraquara. Era onde o Lula estava no dia 8 de janeiro. Ele tinha ido para Araraquara para vistoriar a situação da tragédia. No feriado de carnaval, a gente teve uma chuva histórica lá na região do litoral norte de São Paulo, São Sebastião, que deixou 60 pessoas mortas. A gente teve a cidade de Rio Branco, capital do Acre, ainda no mês de março, debaixo d'água. A gente teve 3 ciclones extratropicais no estado do Rio Grande do Sul, que mataram não sei lá quantas pessoas. Você teve uma seca e uma nuvem de fuligem, fumaça na cidade de Manaus, no Amazonas, no coração da Amazônia brasileira. E agora, nesse segundo semestre, todo mundo sentiu na pele várias ondas sucessivas de calor extremo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente enfrentar um problema é a gente reconhecer que ele existe. Infelizmente, por conta do negacionismo, por coisa de muita gente que é muito bem paga para atrasar a consciência das pessoas, para desestimular a reflexão das pessoas a respeito disso, isso demorou muito. Mas eu acho que a partir de agora, isso vai se impor como uma realidade incontornável. Que os políticos, que as empresas, que os sindicatos, que o movimento social, que a população... Isso muito internacionalmente. E eu fico muito feliz, porque a gente vê uma mudança de postura. Porque o governo corresponde à sociedade, não é? Então, se você pega o primeiro, o segundo governo Lula, os governos da Dilma, a pauta da mudança climática não era tratada com tanta centralidade quanto é tratada hoje. E o Lula assume revogando uma série de decretos antiambientais do governo Bolsonaro e trazendo o combate às mudanças climáticas como uma pauta central. Alertando o mundo inteiro. E transversal da sua política para dentro e para fora. Eu acho que isso é absolutamente bem-vindo. E que essa vai ser, não é um discurso catastrofista de profeta do fim do mundo, nem nada do tipo, mas a ciência está alertando a gente e a natureza tá dando fartas demonstrações pra gente que essa vai ser uma questão crucial dos próximos anos, que vai mudar completamente a nossa vida no planeta, a forma como a gente vai desenvolver as relações de trabalho, os serviços públicos, a vida em sociedade, a política, e o quanto antes a gente conseguir trazer isso para dentro do debate político e dar respostas contundentes para isso, a gente vai reduzir as consequências. Porque agora vai reduzir consequências mesmo, né? Porque as consequências já estão aí, né? Tem duas coisas que a gente fala quando a gente fala de política climática. A gente fala das medidas de mitigação
que são as medidas de você cortar na raiz. Ainda dá tempo de cortar na raiz. O que significa cortar na raiz? Você vê qual que é a causa e você atuar contra essa causa. Qual que é a causa da mudança climática? A emissão de combustíveis fósseis de carbono na atmosfera. No Brasil, isso se deve principalmente ao desmatamento, às queimadas, ao agronegócio, à forma com que se usa o nosso solo. Quando você derruba uma floresta, queima uma floresta para criar pasto. No Brasil. No resto do mundo, isso diz respeito à produção de energia, principalmente através de carvão, petróleo. Política de mitigação é você reduzir ou você interromper essas emissões. Isso serve para que você consiga dar a volta, reverter esse problema. Agora, esse não é um problema apenas tardio, não é um problema que a gente precisa impedir que ele aconteça, porque ele já está acontecendo. É um momento de a gente ganhar tempo. Exato. Por isso que a gente fala fala isso para a gente poder ganhar tempo. Por isso que a gente fala da política de adaptação ou de prevenção, que são as políticas de, considerando que mesmo que a gente hoje interrompesse no mundo o desmatamento, as queimadas, a produção de petróleo, a gente ainda teria uma boa carga de eventos anormais para ter que lidar. Então a gente não pode deixar isso só para depois. Isso já está acontecendo. Daí quando a gente fala de políticas de adaptação ou prevenção, são aquelas medidas para você minimizar as consequências. Então eu vou te dar um exemplo. Nas próximas semanas a gente vai ter uma nova onda de calor. Esse verão no Brasil vai ser insuportável com as ondas de calor. O que é uma política de adaptação? Por exemplo, a gente teve uma garota que morreu num grande evento, num show no Rio de Janeiro, por conta do calor excessivo. A gente teve sei lá quantas pessoas naquele show que passaram mal porque não tinham acesso à água, porque a empresa responsável pelo evento não disponibilizava água para as pessoas. A gente tem pessoas em situação de rua que estão ainda mais expostas a essas altas temperaturas. Eu te digo, não como profeta, mas porque a ciência aponta pra gente que no próximo verão, no começo do ano que vem, a gente vai ter novos eventos de chuvas intensas que vão afetar principalmente a população que mora nos bairros mais vulneráveis, que é aquela população na região norte, por exemplo, que mora em cima de palafita, que daí quando chove muito a água sobe e invade a casa, ou é a população que aqui no sudeste mora em zonas de encosta, por exemplo, que quando chove muito o morro desaba. Então a gente tem que se prevenir, a gente não precisa esperar a tragédia acontecer. A gente vê aquelas pessoas que perderam tudo, perderam a casa, que foram engolidas por uma avalanche, por exemplo. A gente não precisa esperar isso acontecer para falar, meu Deus, o que nós poderíamos ter feito. A gente consegue atuar com antecedência para reduzir esses efeitos. Prevenção para mim é tudo. Principalmente na saúde e agora, como você está dizendo, nesses prováveis catástrofes que vão acontecer. Mas mesmo com o Roberto Salles, além de você falar bastante em relação ao meio ambiente, a gente também viu a gente está vivendo um momento agora da internet, das redes sociais, e a extrema-direita se apropriou disso de uma forma desigual, assim, uma forma... Eles são muito habilidosos, né? E a esquerda ainda continua ainda meio que atrasada nisso, né? Ainda a gente não deve deixar... Eu penso da seguinte forma, a gente não tem que deixar as ruas, mas a gente tem que assumir também as redes sociais, a internet, né? Principalmente porque eles não têm escrúpulo nenhum. Disseminam fake news, manipulam qualquer tipo de fatos, como você já falou. Como é que você acha que a gente tem que agir? Né? Eu vejo, por exemplo, a Tabata na rede social. Ela tem uma forte presença, ela sabe como conversar, ela sabe como atingir o público ali, né? Então, são só as lideranças jovens que conseguem alcançar isso, ou a gente precisa fazer uma reformulação e a gente assumir também o nosso espaço na internet? Eu acho que a esquerda de conjunto precisa fazer isso, porque eu acho que nós estamos atrasados em relação à direita, sobretudo em relação à extrema-direita, essas novas organizações, MBL, bolsonarismo, nós estamos atrasados na disputa dessa arena. A esquerda, ela tem que entender que o mundo mudou, não é? Que existem outras formas de fazer o debate político. O mundo do trabalho mudou, o sindicalismo mudou. Bastante. A gente tem, por exemplo, a minha cidade de Franca, que era conhecida como a cidade do calçado, que teve um dos maiores sindicatos do Brasil, que era o Sindicato dos Sapateiros, que você tinha fábricas gigantescas e que você conseguia fazer greves imensas que paravam fábricas com mais de 1.000 trabalhadores. Essa realidade não existe mais por conta da desindustrialização, por conta do trabalho informal. As fábricas fecharam, o sindicato perdeu parte da sua influência, as pessoas hoje não participam, não se mobilizam tanto para participar de uma assembleia, de uma mobilização assim, e a gente pode só ficar assistindo
assistindo isso acontecer e lamentando que as coisas mudaram, ou a gente pode incorporar as novas maneiras de mobilizar essas pessoas. O fim é o mesmo. O fim é conscientizar, é mobilizar as pessoas da mesma maneira, mas a gente tem que utilizar todas as ferramentas. Eu acho que a gente não tem que copiar a direita no que é ruim, no que a gente não tem que fazer o mesmo que ele, nós somos melhores que isso. Sim, sim. Então, pra gente, a gente não vai fazer o debate político à base de fake news, à base de distorção. Tem que ter limite. Não tem que ter censura, mas limite tem que ter. A gente não tem que copiar eles. A gente não tem que copiar eles nessa parte, porque isso não é a forma como nós fazemos política. Agora, eu acho que nós devemos aprender, sim, como utilizar os mecanismos da rede social, da internet, para fazer essas nossas pautas, esses nossos debates atingirem mais pessoas e mobilizarem mais pessoas. Hoje você tem manifestações, algumas, que elas são convocadas através da rede social e que às vezes atingem muito mais pessoas do que uma panfletagem ou do que uma assembleia, que às vezes a gente custa fazer. Eu não digo que a gente deve abandonar essa nossa fórmula tradicional de mobilização do movimento sindical, do movimento estudantil, mas complementar essa fórmula e utilizar, por que não, outras ferramentas, a rede social, o TikTok, formas de você comunicar essa política, esses debates, de uma maneira mais atrativa. A gente investiu muito nisso esse ano por conta do debate da privatização da Sabesp. Porque a gente sabe que quando a gente vai falar contra as privatizações, o debate ele é muito interditado, porque você não tem espaço na mídia, porque tem a posição do governo, porque você tem o governo e os favoráveis à privatização tem muitos mecanismos para confundir a opinião das pessoas. Se eu ficasse só da tribuna da Assembleia Legislativa fazendo discursos de 5, 10, 15 minutos e esperando que isso convencesse alguém, que muitas vezes as pessoas não teriam disposição de acompanhar, de ouvir, de entender, de se aprofundar, isso não teria chegado a ninguém. O que a gente buscou fazer? Utilizar todos os mecanismos possíveis através da rede social, da comunicação, da mobilização, tudo que a gente conseguiu imaginar e executar para que a gente pudesse tornar esse debate mais palatável, para entender o que estava em jogo, para entender o quão cínico, o quão irresponsável, o quão corrupto era você falar de você privatizar uma companhia lucrativa que era responsável pelo... Isso já aconteceu lá desde antes, lá com o Temer não, com o FHC, quando ele fez isso com a Vale do Rio Doce. Não, e a gente vê, por exemplo, a Eletrobras, que foi privatizada, uma empresa estratégica para o Brasil, que foi privatizada quase sem mobilização, exceto a categoria dos trabalhadores da Eletrobras, o movimento sindical, mas muito longe ainda de atingir uma consciência da sociedade em geral. A privatização da Sabesp é a mesma coisa, a gente teve momentos muito importantes, mobilizações muito importantes, 3 dias de greve ao longo do ano, mobilização, vários atos, eu fiz questão de participar de tudo isso, mas a gente ainda precisa se comunicar com mais pessoas, com as pessoas que vão ser diretamente atingidas, porque são os usuários. Você ainda acha que as pessoas ainda não têm a dimensão do que pode atingir a vida delas ainda? Cara, é relativo, porque, por exemplo, a privatização... Consequências gerais de uma privatização. Não, é relativo, veja bem, a Datafolha fez uma pesquisa que diz que a maior parte da população é contra a privatização da Sabesp. Os sindicatos fizeram um movimento muito importante, que foi um plebiscito popular, que ouviu mais de 850 mil pessoas que votaram contra a privatização da Sabesp. Em todos os espaços que eu participei, a gente tem uma opinião muito majoritária, para não dizer unânime, da população contra a privatização da Sabesp. A questão é que a gente precisava tornar essa opinião popular majoritária um mecanismo de pressão sobre os deputados. E daí é um jogo que ele é desigual. Não é? Porque enquanto a gente utiliza a pressão da população para cobrar os deputados, o governo compra voto. Então o governo destinou 73 milhões de reais em emendas voluntárias, que é essa nova forma de corrupção, o orçamento secreto que o Bolsonaro começou e tal, para comprar o voto dos deputados. Ele faz o que quer com o dinheiro, da faz forma que quer. Com o deputado, e conseguiu comprar o voto de 63 deputados favoráveis à privatização da Sabesp, e num contexto completamente absurdo, num contexto completamente anormal. A truculência da polícia contra os manifestantes, foi terrível isso, né? Aquilo ali foi uma coisa horrorosa. Desnecessária, eu acho que não é o papel da polícia, a gente precisa do papel da polícia realmente para trazer a segurança e não para mostrar essa insegurança do povo, pro próprio povo que está se manifestando. Aquilo foi uma coisa horrorosa desde o... Infelizmente, foi mandado, né? Lógico, desde o começo do meu mandato, dia 15 de março, eu escolhi o combate à privatização da Sabesp como uma prioridade do nosso mandato. Porque eu achava que tinha muita coisa em jogo com a privatização da Sabesp. Isso dizia respeito a tanto como a gente ia enfrentar a crise ambiental dos próximos anos, transferindo um recurso ambiental essencial, que é o nosso acesso à água, para a iniciativa privada, ou mantendo no controle público. E eu fiz
tudo que foi possível, tudo que esteve ao meu alcance. Viajei para mais de 10 cidades, de tudo quanto é canto do estado de São Paulo, cidades pequenas, que são aquelas cidades que vão ser mais prejudicadas pela privatização, porque são cidades que não são sequer lucrativas e que um acionista privado nunca vai ter interesse em investir numa cidade como essa, participando das greves, das mobilizações, das audiências públicas, dos atos, de tudo que foi possível. E a gente estava se preparando para fazer a mobilização, para votar, para demarcar nossa posição contra a privatização, como a gente fez, aliás, durante todo o ano, mas também no processo de votação. O que acontece? O governo decidiu que ele ia colocar para votar a privatização da Sabesp esse ano. Olha que absurdo. A gente falou da privatização da principal empresa pública do estado de São Paulo, que foi discutido em menos de 2 meses pela Assembleia Legislativa. Sem qualquer tempo hábil possível de você fazer uma reflexão séria uma análise, sobre analisar dados, né? Se você quer ser favorável à privatização, pensar nas cidades menores. se você quer ser favorável à privatização, você tem todo o direito de fazer isso, de discutir, tentar convencer. Sim. Agora, a intenção nunca foi essa. A intenção sempre foi aprovar a privatização da Sabesp correndo, às pressas, de maneira atropelada. Por quê? É o entreguismo, né? Que já veio do governo Bolsonaro. Porque o governo não queria arriscar de passar essa votação para o ano que vem, porque nenhum deputado ia ter a coragem de votar a favor da privatização da Sabesp num ano eleitoral. Sim. E eu digo que quando as pessoas não querem votar uma coisa em ano eleitoral, você também é parlamentar, sabe? Não é já bom. É um atestado de responsabilidade, que o negócio não é bom, porque se fosse bom, todo mundo queria votar para colocar na sua campanha. Isso aconteceu com a gente lá com a Proguaru, uma empresa também nossa lá, municipal. Demitiram mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras e fizeram isso. Um ano antes da eleição eles votaram. Depois ficaram se arrependendo. Isso é um recado importante. Quando os deputados, os políticos quiserem votar qualquer coisa antes do ano eleitoral, porque eles sabem que eles estão votando uma coisa que é ruim. Pressa de votar. Eles estão com pressa de votar, porque isso também é uma maneira de você taxar a população de imbecil. Você duvidar da capacidade das pessoas de lembrar, de ter memória. Então, teve muitos que apanharam lá depois na eleição por causa da Proguaru, porque depois a população lembrou. E eu tenho certeza 70% da Câmara foi renovada. Eu tenho certeza que a população do estado de São Paulo, quando estiver pagando mais caro na conta de água, ou quando estiver vendo o serviço piorar por conta da privatização, como aconteceu com a Enel, como aconteceu com a Via Mobilidade, ou dessas cidades pequenas do interior, onde esses deputados só vão para pedir voto, e que agora vão ter o seu saneamento básico ameaçado, eu tenho certeza absoluta que a população do estado de São Paulo não vai esquecer o nome desses 63 deputados. Que na hora mais importante, na hora que estava em jogo o direito à água, o direito ao saneamento básico do povo do estado de São Paulo, duas coisas sem as quais a gente não consegue viver, ou pelo menos não consegue viver com saúde e qualidade de vida, que o nome desses deputados vai ser lembrado. E do governador. Sem dúvida. E do governador, né? Cara, mas assim, uma das primeiras medidas do atual governador foi iniciar as multas por não usar as máscaras na pandemia do Bolsonaro. Do seu padrinho político, né? E que eu acho que o Poder Judiciário deveria ter tomado uma atitude contra isso. Além de tudo isso que você já falou, tem uma ação na justiça sobre isso. Tem, né? E como que você avalia, além disso, como que você avalia esse primeiro ano da gestão Tarcísio? Uma catástrofe. A gente... Como se pudesse avaliar, né? Não, uma catástrofe. Tarcísio é uma pessoa absolutamente despreparada. Que passou o ano inteiro... Eu não acho que ela é despreparada, não. Desculpa. Preparado para fazer o mal. Bem preparado para fazer o que veio fazer. Assim como falam do Bolsonaro, a gente precisa tirar isso, que o Bolsonaro era louco. Não. É teleguiado, muito bem orientado e veio para fazer. Sim. Veio para fazer porque tomaram todas as atitudes, mataram pessoas, tiraram os bens dos brasileiros. Eles fizeram tudo o que deviam fazer. E o Tarcísio veio aqui para fazer. Mas veja, Maurício, ele passou o ano inteiro sem conseguir coesionar sua base de apoio de deputados, dando cabeçada lá dentro com os próprios deputados. Ele só conseguiu resolver esse problema quando ele começou a comprar os deputados, através das emendas. E foi um governo que foi fez... o Bolsonaro fez também, então. Que fez tudo de errado ao longo desse ano, a posição em relação... Eu comecei o nosso mandato, uma semana seguinte a gente teve um caso de atentado dentro de uma escola estadual aqui em São Paulo, de uma professora que foi assassinada por conta de uma pessoa que invadiu a escola. O governo não deu qualquer resposta para essa onda de violência, de insegurança nas escolas. Só fez uma fachada. Aquele rapaz também, aquele jovem também, a primeira resposta que ele deu foi usar um prendedor de gravata de HK. Uma coisa horrível. Ele, pelo contrário, ele vetou
um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia para contratar assistentes sociais, psicólogos para dentro das escolas. O governo Guti fez comigo quando eu fiz um projeto de escola mais segura, ele foi lá e vetou, a gente derrubou o veto e ele entrou com inconstitucionalidade para não ter um projeto. O secretário Feder é exatamente isso, eu não quero falar que ele é despreparado, porque ele é muito bem capacitado para acabar com a educação pública. Isso. Então ele foi uma pessoa que foi colocada na posição que está, assim como ele fez no Paraná, para acabar com o que existe de rede estadual de ensino aqui em São Paulo. E daí as demonstrações disso são gritantes. Ele queria recusar o livro didático de dentro da sala de aula. Nossa, agora ele quer tirar 10 bilhões de reais da educação para pagar menos do que o piso constitucional para a rede estadual de ensino. Ele instalou um aplicativo nos celulares de estudantes, professores e pais sem autorização. É um comportamento de uma pessoa que despreza o que foi construído aqui no estado de São Paulo em termos de educação pública. Então eu acho que é um governo que, como a gente alertava durante a campanha, não tem qualquer capacidade de governar o estado de São Paulo. O deputado Emídio, que é um grande parceiro nessa luta, ele fala uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: um governador ou uma pessoa que se elege para um cargo executivo e que só fala em privatização, imagino que seja o caso do seu colega prefeito de Guarulhos, uma pessoa que se elege para um cargo executivo e quando assume o mandato só fala que vai privatizar tudo, ele está pegando um atestado de incompetência. Porque se ele foi eleito para gerir os serviços públicos, gerir a coisa pública, e ele fala que ele não tem capacidade de fazer isso bem, e portanto a iniciativa privada que tem que fazer, significa que o cara sabe que ele não tem capacidade de administrar isso. E aí a gente precisa imaginar quem que então elegeu ele. Aí é que tá. É isso que eu falo, quando a gente tem que pensar na hora de eleger, eu tenho alertado bastante, eleger quem defende as nossas, não é bandeira, as nossas necessidades. Para a população entender melhor, nossas necessidades. Se a minha necessidade é ter meus filhos na escola pública, eu preciso eleger alguém que vai defender a escola pública. E eu lamento muito que o Tarcísio... Então, ele foi eleito para isso. As pessoas que precisavam que o Brasil fosse terceirizado, que o Brasil fosse desestatizado e que o Estado de São Paulo seja da mesma forma, elegeram eles. Eles estão fazendo o serviço deles. Mas, são muito bem pagos para isso. Não foram só essas pessoas, infelizmente, porque as pessoas são poucas. As pessoas que vão se beneficiar com a privatização das ações são pouquíssimas. São pessoas que têm muito dinheiro, que vão comprar essas ações, vão ganhar muito dinheiro às custas da piora do serviço. É para orientar aqueles que estão sendo orientados a votarem. É isso. Para essas pessoas. Porque quem votou... Porque o dono do mercado, o dono de uma empresa, vai orientar os seus trabalhadores a votarem para as necessidades dele, não das dos trabalhadores. A maior parte... enfim, o Tarcísio não teria sido eleito se não tivesse tido voto de muitas pessoas que são usuárias da Sabesp. Sim. Que do interior do estado de São Paulo, de onde eu venho... A Pro em Guarulhos foi uma das decisivas para eleger o prefeito Guti em Guarulhos e ele logo em seguida foi lá e fechou. Porque ele conseguiu convencer que ele não fecharia, que ele ia proteger essas pessoas e colocou 5 mil trabalhadores no olho da rua. É um descaso total. Eu venho do interior do estado e eu fiz muita campanha dizendo: não podemos eleger o Tarcísio porque ele não conhece o estado de São Paulo, porque o histórico dele é péssimo e porque, dentre outras coisas, a mais importante que eu falava em toda a panfletagem, ele vai privatizar a Sabesp, ele vai ameaçar o seu direito a água e saneamento básico. E, lamentavelmente, as pessoas votaram ainda assim. E, de fato, o que ele fez desde o primeiro dia que ele sentou no Palácio dos Bandeirantes é começar a arquitetar a privatização da Sabesp. E conseguiu fazer isso em tempo recorde. Porque ele quer mostrar, não para a população, porque ele sabe que isso vai ser ruim para a população. Não à toa ele passou meses mentindo para as pessoas, dizendo que a privatização ia abaixar o valor da tarifa. Foi só ele canetar, ele sancionar a lei e ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que, na verdade, a privatização vai aumentar a conta. Ou seja, uma mentira descarada, é um escracho com a população do estado de São Paulo. E você me pergunta: por que o Tarcísio faz isso, então? Porque ele não tá importando, ele não se importa com a população. A população ele vai voltar a se importar daqui a 4 anos, quando ele precisar pedir voto, e daí ele vai encontrar... Se precisar aí, né? Porque às vezes já vai estar tão bem, já... Não, e que daí ele vai procurar os meios de fazer uma maquiagem lá e tentar apagar isso. E essa é a lógica que eles trabalham. Para quem que ele endereçou a privatização da Sabesp? Para o mercado. Para essas pessoas que ele quer que apoiem a candidatura dele para suceder o Bolsonaro, para ser o próximo líder da extrema-direita, e que ele quer mostrar que ele é capaz de dar conta do serviço. Não o serviço da população, mas o serviço de quem paga. De quem paga.
Então que ele é capaz de fazer o que o PSDB não fez em 30 anos, acabar com o saneamento básico do estado de São Paulo. E que ele pode virar presidente, que daí ele acaba com tudo, vamos dizer assim. Então é muito importante, eu concordo muito com você, é muito importante a gente tratar com seriedade o voto que a gente dá. Porque as pessoas às vezes têm uma ideia de, bom, ele não é bem assim, ele não o cara vai... é rico, não vai roubar, ele, o cara não, ele o não cara vai tá querendo fazer... privatizar pra melhorar, o cara tá... Ou não, imagina, você acha que ele vai Tem. arriscar o saneamento básico das pessoas? Vai. Porque as pessoas não têm Já escrúpulos arriscou. em relação a isso. E aconteceu. Aconteceu. Agora vamos fazer uma contraditória agora. Vamos fazer como que você avalia o primeiro ano do governo Lula. Olha, acima das minhas expectativas, eu acho que foi um governo que nós fizemos parte da mobilização para eleger o Lula. Acho que a vitória do Lula, a derrota do Bolsonaro foi uma vitória democrática que só tem precedentes com a redemocratização do país. Imagina se a gente tivesse num segundo governo Bolsonaro, num segundo mandato do Bolsonaro, empoderado por uma reeleição. Eu acho que o Lula conseguiu impedir a tentativa de golpe no 8 de janeiro, conseguiu se manter, apesar da oposição cerrada da extrema-direita, apesar de vários governos estaduais, como o de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, de estados importantes, que estão alinhados com o bolsonarismo, que estão na oposição da direita, conseguiu aprovar projetos muito importantes, como a igualdade salarial entre homens e mulheres, enfim, projetos importantes para a gente começar a reconstruir o nosso país, a volta do Bolsa Família, de políticas sociais, a manutenção e ampliação da política de reserva de vagas às cotas. Agora, concordo muito com você, como a gente falava no começo, de que sem mobilização o governo ele não consegue dar os passos necessários. Então a bancada ruralista aprovou o marco temporal, que é um retrocesso sem tamanho para os povos indígenas, e faz uma política cerrada para conseguir restringir o direito dos povos indígenas e, consequentemente, ampliar o desmatamento, que faz um combate cerrado contra a política do governo que está anunciando que até 2030 vai decretar o desmatamento zero na Amazônia. Então é um governo que está sob pressão, que tem contradições, que abarca um rol distinto de sensibilidades de setores políticos, não é? Que apesar de tudo tem conseguido fazer um governo, eu acho que muito mais positivo do que negativo, sobre forte oposição da extrema-direita. E que o nosso papel, tem uma amiga que fala que o governo é que nem feijão, ele só pega sob pressão. E o nosso papel do movimento social, como a gente falava no começo, eu não acho que é acompanhar tudo passivamente e confiar que as coisas vão se resolver sem as pessoas se mobilizarem. Pelo contrário, é pressionar o governo, é pressionar o Congresso para que o que foi eleito nas urnas possa ser aplicado, como o MST está fazendo, como o movimento indígena está fazendo. Porque a gente já teve uma demonstração durante os últimos governos que a gente teve, na experiência traumática do golpe, que sem mobilização, sem pressão, eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. Até a hora que eles falam, a gente não precisa mais de vocês para fazer o que a gente quer, a gente vai para um puro sangue. E daí, golpe. Eles não têm qualquer reserva em relação a isso. Isso é verdade mesmo. E aí, assim, gente, vamos agora vir aqui, a gente falou do Estado, do Brasil, e agora, e as expectativas da campanha do Boulos? Olha, eu acho que o Boulos é uma das principais lideranças desse processo de renovação da esquerda no Brasil, é muito saudável. Concordo, isso. Meu abraço pro Boulos, é um amigo pessoal, cansou de ir lá no Sindicato dos Condutores lá em Guarulhos, lá nos ajudar. E convido o Boulos, mais uma vez, hein, Boulos? Porra, mais uma vez tô te convidando pra vir aqui, hein? Tenho certeza que ele virá. É que a agenda dele também. Se não vir, nós vamos buscar lá, porque não tem jeito. Eu sei que a agenda dele tá difícil. A agenda dele Vem tomar tá um café cheia. com brinco, não um café com Boulos. O Boulos é uma das principais lideranças desse processo de renovação da esquerda do Brasil, uma liderança muito madura, embora jovem também, e que tem conseguido representar a renovação da esquerda do nosso país, que é muito saudável, porque a gente também tem que pensar sobre isso. A gente não pode apostar em lideranças como se elas fossem eternas. O Lula é a principal liderança popular da história do nosso país, mas não pode... Nós dependemos do velhinho, tivemos que ir lá e buscar, ele teve que ficar preso, ele tem que agora trabalhar que nem um condenado para recuperar o Brasil, porque a gente não Maurício, você imagina que a única pessoa no Brasil inteiro, no mundo, que seria capaz de derrotar o Bolsonaro na eleição passada era o Lula? Isso não é bom. Não é bom. Isso é tenebroso. Felizmente a gente elegeu o Lula e elegeu por muito a gente pouco. Ainda tinha o Lula e ele ainda tem um vigor, como ele diz, tesão de 30 anos, de 20 anos, ainda bem. Mas
Sabe, e isso é um enorme problema. A gente não pode depositar numa única pessoa para sempre todas as expectativas da esquerda brasileira. A gente precisa urgentemente começar a trabalhar nesse processo de renovação em figuras, como é o caso do Boulos, como é o caso da Manuela Dávila. Sim. Eu acho que aqui a cidade de São Paulo, especialmente, por ser a maior cidade do país, ela é muito decisiva e foi decisiva junto com o Nordeste e junto com o conjunto do país, né? Para derrotar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse mantido a votação que ele teve aqui na capital de São Paulo de 2018, na eleição passada, a gente teria mais 4 anos de governo Bolsonaro. E eu acho que só foi possível pelo saldo do que foi a campanha do Boulos em 2020, pelo amadurecimento da esquerda aqui na cidade. E eu acho que a gente tem a possibilidade, depois de 10 anos, da esquerda voltar a governar São Paulo. E num processo histórico, eu acho que é histórico o amadurecimento dos partidos de esquerda que hoje levam a formar uma grande frente em torno da candidatura do Boulos, sabe? Que possa respeitar todos os partidos, que possa fortalecer todos esses partidos junto. E a cidade de São Paulo, eu nasci aqui, me mudei para Franca faz uns 7 anos, mas a cidade de São Paulo tá da pior maneira que eu já vi. A cidade está completamente abandonada, um prefeito que ninguém conhece. Prefeito que ninguém conhece, um governador que não faz nada pelo estado. São Paulo só tem a cidade está entregue para as máfias, abandonada na questão da segurança pública, sabe? A cidade está acabada. E a gente não pode admitir isso na maior cidade do país, na que mais tem recursos, na que mais tem caixa, na que, pelo contrário, poderia ser um modelo de cidade desenvolvida, de cidade que possa acolher as pessoas, sabe? É a cidade que mais tem capacidade de fazer isso no nosso país. Eu acho que se a esquerda não assumir essa tarefa, não lançar uma candidatura só para marcar posição, mas ir para a luta mesmo, para poder disputar o rumo da cidade de São Paulo, que hoje eu acho que isso passa pela liderança do Boulos através dessa frente, e consequentemente tenho certeza, porque eu já vi isso na eleição passada. A eleição da cidade de São Paulo, ela irradia para o país, porque ela acaba, todo mundo acompanha o que acontece na cidade de São Paulo. Então tenho certeza que se esse movimento tiver êxito aqui em São Paulo, isso vai irradiar para Guarulhos, para Osasco, para Campinas, para Franca, para Ribeirão, para outros estados. Então acho que é um exemplo muito positivo. Eu acho que o Boulos tem tudo para ser uma dessas grandes lideranças desse processo de reorganização, de renovação da esquerda para os próximos anos. Lula, maravilhoso. Guilherme, eu acho que a gente, só para concluir isso, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade. Tava te falando isso antes do programa começar, que, bom, a gente tem que ver mais o que nos une do que o que nos divide. A gente da esquerda tem esse péssimo costume de ver mais as nossas diferenças e valorizar pequenas diferenças quando a gente tem problemas muito maiores. Eu acho que houve um amadurecimento da esquerda desde o golpe, em que a gente entrou numa onda reacionária, conservadora, e onde a esquerda foi obrigada a se reencontrar, a fazer luta junto com os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos, mantendo as diferenças de todo mundo, porque a gente é capaz de discutir elas de maneira civilizada, democrática e respeitosa. Agora, não colocando essas diferenças acima do que nos une, ou da necessidade que a gente tem. A diferença que tem hoje entre o PSOL e o PT, ela é uma vírgula perto da tarefa que a gente tem de combater o bolsonarismo, que tem um projeto de sociedade antagônico ao nosso, que é extremamente o oposto do nosso. Então acho que é natural esse processo que tenha levado, por exemplo, ao pessoal estar junto com o Lula na eleição do ano passado. Pela primeira vez na sua história que o pessoal deixa de ter candidatura própria e apoia o Lula, ou deixa de ter candidatura própria para o governo de São Paulo e apoia o Haddad, ou o PT pela primeira vez na sua história deixa de ter candidato para a prefeitura de São Paulo e apoia o Boulos. Eu acho que isso é um bom indicativo de um amadurecimento. Era necessário. Infelizmente, não era necessário a gente ter tido o Bolsonaro. Mas aconteceu isso para nos unir. O cara era tão ruim que ele conseguiu unir todo mundo, na verdade. Exatamente. Né? Porque aí você vê outros partidos também, né, que estão junto hoje. E precisamos continuar somando forças para impedir que um outro Bolsonaro surja, ou que o próprio Bolsonaro volte. Sabe, a gente derrotou o Bolsonaro na eleição do ano passado, temos um grande mérito por ter feito isso, porque não foi fácil, foi a maior compra de votos da história, orçamento secreto, foi a maior utilização eleitoral do Estado desde a época, maior do que na época da ditadura. Maior, a operação da PRF, tudo que eles podiam fazer para roubar aquelas eleições, roubaram e ainda assim perderam a eleição. Então o mérito é gigantesco. Agora, o bolsonarismo, enquanto um movimento político, uma força política, ele segue fortíssimo. Aqui no estado de São Paulo, então, nem se fala. Olha o que eles acabaram de fazer
com a Sabesp. Então, se a gente não seguir travando essa luta em unidade, somando força e apontando para o caminho certo, a gente vai amargar o risco das pessoas seguirem assombrando, amaldiçoando a nossa política e a vida do nosso povo. E a gente precisa fazer o povo enxergar algumas coisas, né? Porque ele foi lá babar o Milley, e o Milley mesmo sendo extrema-direita, sendo não sei o que falar dele, porque ele deve ser muito pior que o Bolsonaro ainda, e nem o Milley aceitou o Bolsonaro, nem para tirar foto, enquanto ainda existe aqui umas pessoas que estão sofrendo e sofreram com o mandato do Bolsonaro, que ainda apoiam ele. Guilherme, deputado, muito obrigado. Já acabou, foi tão rápido. Infelizmente, eu gostaria que você voltasse mais vezes. Voltarei. Tem muito que falar, muito que nos ensinar. Isso é muito bom. Jovem, com essa inteligência maravilhosa, com essa, com tudo isso para nos ensinar, nos mostrar. Essa questão do meio ambiente, ela é muito interessante. A gente tem que acreditar nisso e tem que lutar a favor disso. Eu sempre faço uma última pergunta aqui, mas para você eu vou ter que fazer ela diferente, não tem como. Uau. Porque aqui a minha pergunta de final é, se você entrasse numa câmara do tempo, que você pudesse voltar numa máquina do tempo, você voltasse aos 18 anos, o que você falaria? Mas eu vou fazer a pergunta diferente. Porque 18 anos atrás foi muito pouco tempo. Você ainda tá lembrando o que você tá falando pra você mesmo ainda. Então, se você pudesse pegar agora uma máquina do tempo e pudesse ver o Guilherme, hoje deputado, mas o Guilherme daqui a 20 anos, o que você gostaria de ver no Guilherme? Olha, eu espero humildemente daqui a 20 anos ter sido uma parte, porque eu acho que eu não sou capaz de fazer isso sozinho, acho que você é parte disso, todos nós somos parte disso. Eu ficaria muito feliz se eu visse daqui a 20 anos que eu estou sendo uma das partes nessa luta decisiva que é para manter o rumo da humanidade, o futuro da humanidade contra essa crise climática. Eu acho que essa é uma crise muito séria que realmente ameaça a vida como a gente conhece e todo o meu esforço hoje está direcionado para a gente conseguir combater essa onda do negacionismo, do atraso de um monte de gente que tem interesse econômico em deixar a conta chegar, a água bater, e a gente sabe que isso não pode acontecer, porque na verdade são vidas de pessoas que você está colocando em risco, que vão sofrer com o calor, com a seca, com o desabastecimento, com as queimadas, com tudo isso. Então, acho que meu propósito para os próximos anos é contribuir da posição que eu esteja, sendo como parlamentar, seja como militante, seja como advogado, seja o que for, mais para que a gente consiga tomar as rédeas disso e impedir que uma minoria de pessoas coloque o nosso futuro, o nosso planeta, o nosso meio ambiente, a nossa vida em risco. Se daqui a 20 anos eu tiver dado alguma contribuição para isso, eu vou estar muito feliz. Parabéns. Gente, agradeço mais uma vez, Guilherme, toda a sua assessoria que está aqui presente aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Espero você aqui mais vezes. Por favor. Força na luta em Guarulhos. Espero você passeando lá em Guarulhos para conhecer a nossa cidade, para nos ajudar também, por favor. O que tiver de luta lá, você chama, porque a gente adora ir pro pau. Boa. Bem, gente, obrigado a vocês que estão aí por participarem. Você que está nos acompanhando e ainda não está inscrito, se inscreva. Mas antes, como que eu faço para falar com o deputado? Bom, a gente está em todas as redes sociais, pode procurar lá Guilherme Cortes no X, que antes era Twitter, né? Instagram, TikTok, Facebook. Tem as hashtags, os arrobas, eles são diferentes. Você acha lá Guilherme Cortes _, você acha a gente no TikTok e no Instagram. Você procura @Cortes Pessoal, você acha a gente no X e no Facebook. Mas é muito fácil, procura Guilherme Cortes, você acha lá. Tá ótimo, então procurem, vejam o trabalho desse maravilhoso garoto, mas com essa responsabilidade maravilhosa que ele tem e essa sensibilidade e sensatez. Muito obrigado, Guilherme. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que já está inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho que sempre tem informações aqui e um bate-papo delicioso. Agradecendo também a Guarupaz e a barbearia The Rock, que está aqui nos ajudando. E nós também que estamos agora, além de estar no YouTube, também estamos na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Um forte abraço, mais uma vez, obrigado. Tamo junto.